A Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim América apresenta Smart, silêncio, meditação, asseio pessoal e coletivo, reverência e testemunho. Ao entrar na igreja, desligue o seu celular e ligue-se a Deus. Facilite o trabalho dos diáconos na localização de assentos disponíveis para os membros e convidados. Evite deixar espaços vazios nos bancos que possam acomodar mais pessoas. Não deixe pertences ou bolsas sobre o banco. Banheiros e bebedouros estão localizados no nível inferior. Em caso de emergência, utilize as saídas sinalizadas, portas laterais atrás da plataforma e porta principal. Aos queridos papais e mamães, se seu filho ou filha chorar e precisar de atenção especial, dirija-se à sala de apoio, também localizada no nível inferior. Lá você encontra um trocador, materiais necessários e um ambiente tranquilo. Se preferir, assista ao culto ao vivo no salão de jovens. Ao finalizar do culto, a saída será organizada pelos diáconos. Oportunidades para servir. Nos corredores internos e externos da igreja, você encontra livros, revistas e outros materiais grátis. Leve o quanto quiser e presenteie seus amigos. Louve ao Senhor com sua reverência. Obrigado pela atenção. Nosso maravilhoso Deus, nossas vozes cantam em seu louvor, nossos lábios contemplam teu fulgor, nossos lábios bendizem teu amor. Maravilhoso Deus, Rei poderoso, Mestre da terra e céu, nosso Supremo Criador. Maravilhoso Oremos. Deus, é muito bom podermos chegarmos e orarmos ao Senhor com vida e com saúde por mais um santo sábado. Nós nos reunimos a fim de adorarmos ao Senhor, de recebermos, ó Deus, as bênçãos que somente o Senhor pode dar para nós, que somos fracos e pecadores. Reconhecendo isso, viemos unicamente pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prestar este culto a Deus. Que o Senhor o aceite e que o Senhor permaneça conosco, ajudando-nos, por favor, em nossas deficiências. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja do Jardim América. É uma alegria poder revê-los, irmãos, por mais um sábado que será muito especial para a honra e glória de Deus. Teremos batismo, teremos a apresentação da criança. Que Deus abençoe você ricamente pela tua presença. Seremos aqui agraciados por Deus, porque estamos adorando e louvando a esse Deus maravilhoso, esse Deus que nos guarda, esse Deus que nos sustenta, esse Deus que tem nos trazido a cada dia a tua presença, para nos reunirmos a fim de estarmos nos preparando para o grande dia, que é nos encontrarmos com Ele e vivemos com Ele por toda a eternidade. Aqui é só um prenúncio daquilo que teremos por toda a eternidade com esse maravilhoso Deus.
E junto conosco nesta manhã está a irmã Nilvânia, que nos acompanha na plataforma. Obrigado, Nilvânia, pelo convite, que Deus abençoe. Mais uma vez o pastor José Odilson Félix, que estará aqui conosco também. Nesta manhã teremos a palavra do Senhor vindo pelo nosso pastor Ezequias. Que Deus o use mais uma vez e que possamos preparar o nosso espírito para que Deus fale profundamente ao nosso coração. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Mais uma vez, bom dia a todos e um feliz sábado. Que Deus seja louvado pela presença de cada um aqui neste santo local. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o nosso pastor e sempre vai ser o nosso pastor. Basta que nós nos coloquemos como suas ovelhas, que as bênçãos prometidas por Ele nesse Salmo 23 virá a cada um de nós. Vamos cantar juntos o hino número 250 do nosso hinário? Com todo entusiasmo, cantarei do meu Jesus, número 250 do nosso hinário. Cantarei de meu Jesus, seu amor leal, pois desceu dos altos céus e na cruz morreu por mim. Cantarei do meu Salvador sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Antes de eu poder chorar, Cristo já pra mim pranteou. Antes de eu poder orar, na angústia Ele orou. Cantarei do meu Salvador sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Nada fiz por meu Senhor, como pois me pode amar. Quero assim, em gratidão, minha vida lhe entregar. Cantemos todos. Do meu Salvador, sem cessar, lhe darei louvor, pois morreu pra me salvar. Cantarei do seu amor. Amém? Deus seja louvado. Esse mesmo Salmo, o Salmo 23, diz que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o nosso Deus está conosco. Vamos cantar o hino número 222 do nosso hinário. Ó que belo hino Deus me deu, em adoração a esse Deus maravilhoso que olha com cuidado para cada um de nós. Eu canto um hino inspirado por Jesus, meu Redentor. Este canto de amor, oh que belo hino Deus me deu, me pôs no coração docíssima canção. Oh que belo hino Deus me deu,
cruz pra me salvar. Jesus, um hino em meus lábios pôs, para Deus melhor louvar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Amém? Oh, que belo hino Deus me deu, Deus do coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Amém? Fiquemos em pé, vamos cantar o hino número 18, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre hás de ser, Senhor. Amém, Senhor. Uma pergunta. Você orou por alguém que não estava experimentando, vivendo a comunhão. E essa pessoa está com você agora aqui. Tem alguém que foi contemplado com esta alegria? Orar por alguém que estava à margem da comunhão e está em companhia dessa pessoa hoje aqui? Parece que não. Nós temos notícia de alguns de nossos irmãos que acompanharam o serviço durante toda a semana. Foram abençoados por Jesus, o Deus eterno, o eterno eu sou. Pão, luz, água, pastor e porta. Se você quiser insistir com ele a respeito do amanhã dessa pessoa, faça-o. O Senhor não atenderá como um juiz iníquo
para se livrar do inconveniente do suplicante, mas como alguém que ama e empatiza com você, entende você e se antecipa a você. Mas pode ser que haja outras razões para orarmos hoje. Você terá suas razões particulares. Quer se acercar? Vem, por favor. Faz isto livremente. Alguém comentou comigo que havia colocado pedidos, introduzido na arca, pedidos para encontrar diárias, porque precisava ganhar alguma coisa para a sua subsistência, e agora tem tantas a cumprir, que disse-me assim: eu vou pedir para o pessoal parar de orar. E eu, sorrindo, lhe disse: não terá chegado a ocasião de introduzir na arca uma expressão de gratidão pela resposta abundante de Deus? Certamente que sim, e pode ser que seja isto que te motiva hoje de manhã, agradecer. Eu tenho um agradecimento a fazer, dois na verdade. Meu terceiro ano de sobrevida e o terceiro ano de vida das minhas netas gêmeas. Eu ontem completei 3 anos e elas estão fazendo 3 anos hoje também. Quero agradecer a Deus por viver e por estar aqui, onde eu posso crescer, ainda que de forma invisível. Aqueles que puderem ajoelhar, façam-no, por favor. Meu Senhor, uma mulher, um pastor e um pai foram projetados por Ti como emblemas daqueles que desejam ardente e ansiosamente reaver algum bem que tenha se extraviado. Pode suceder que haja extraviados no interior da casa, da igreja, que esta mulher diligentemente se lance em busca do extraviado, ainda que isto exija uma revolução, uma reforma completa. Que o pastor Jesus não descanse até que possa gostoso receber sobre os seus ombros a ovelha que, tendo se perdido, tinha a intuição de seu estado, mas não conseguia encontrar o caminho de volta. Que o Pai tenha alegria em nós, pois certamente em algum momento nós estivemos longe de casa, empobrecidos, fétidos, mas Ele manifesta por nós o seu amor, abraçando-nos e beijando-nos, mesmo quando ainda cheiramos a porcos. Gratos a Deus pelo teu amor imenso, pela tua disposição de salvar a todos nós. Gratos pelas coisas que nos ofereceste. Gratos porque podemos confiar e pedir-te aquilo de que precisamos. Recebe a nossa prece com pedidos e louvores, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, ouça os nossos corações, que pedindo aqui estão, por total transformação. Sim, queremos ser somente o que Tu desejares, ó Senhor, que o Teu querer
se cumpra em nós. Amém. Dar-se-vos-á, achareis, recebereis. É a promessa do Senhor. Pai, se quero alcançar, me lanço às águas. Bem no fundo transbordar a dor e as mágoas. Em paz vou me deixar levar nas ondas que me deu. Sozinho vou nadar de costas, contando estrelas que me fez. Me pegue, me leve pra perto de ti. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, me leve pra longe de mim. Sei, não posso me esquecer daquela graça. Basta sempre recorrer às mesmas águas. Silente quero me banhar das obras de minhas mãos, lavar a alma de vitórias em águas de perdão. Me pegue, oh Pai,
pra longe de mim. Paz. Vem, vem do céu a palavra do Senhor. É como mel na boca do sabor, mas também correção. É sublime instrução a nós. Vem, vem do céu a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo à casa do Senhor. Feliz sábado a todos. Que o Senhor te abençoe muito, muito mais do que você pediu e até mais do que você precisa. Hoje nós temos um sábado completo. Eu quero, antes da mensagem, fazer duas coisas. Eu gostaria de ter aqui à frente o André Felipe, com a Valesca e o Agson, e todos os familiares que estão aqui podem vir também. Onde estão os familiares do casal, podem vir. Vocês já perceberam que quase todo sábado está tendo apresentação de crianças aqui à frente. E eu fico feliz com isso. Muito feliz. Casamento, apresentação de crianças, tudo isso é uma bênção. Podem vir. Primeiro eu quero dizer que vocês são todos bem-vindos a essa igreja. E não só são bem-vindos, como estão convidados a voltarem outras vezes. A dedicação de uma criança é um momento muito importante na vida dos pais e da família, e da igreja também. Porque nós assumimos compromissos diante de Deus na educação daquele que será apresentado. Me encanta muito o livro de 1 Samuel. Ana queria muito um filho, desejava esse filho, mas tinha problemas. E ela orou por esse filho incessantemente, exaustivamente, com muita fé. E lhe foi dado uma criança. Essa criança se chamava Samuel. E no tempo oportuno, Ana pegou esse garoto e levou ao sacerdote, para que ele fosse apresentado. E é interessante que aqui, no livro de 1 Samuel, eu encontro esse princípio da apresentação. Porque lá no capítulo 2 de São Lucas, Jesus também foi apresentado, obedecendo às leis que determinavam o livro de Levítico. Mas existe um princípio por trás disso.
E eu quero ler o texto, está em 1 Samuel capítulo 1, verso 28, diz assim: pelo que também trago como devolvido ao Senhor. Esse princípio da devolução, o Senhor deu e agora você devolve. Naturalmente quem vai educar são vocês, mas ele é do Senhor. E eu não sei se vocês conseguem compreender esse pano de fundo, essa responsabilidade que vocês terão de educar e criar alguém que é do Senhor. Você é o pai, ela é a mãe, mas ele pertence ao Senhor. E é tendo como base esse princípio que eu queria nesse momento orar pelo André, a fim de que ele tivesse um desenvolvimento harmônico, como teve Jesus. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em conhecimento, ele cresceu em graça. E esse é o meu desejo para ele também. Agora, vocês estão visitando a igreja, eu queria dar um recadinho para vocês, muito especial. Não existe educação completa sem que nesta educação esteja inserida a palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Esse caminho, o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho. Então, quando você ensina de Jesus para os seus filhos, ou para o seu filho, você está ensinando o caminho para ele. Daí o nosso desejo de vê-los outras vezes aqui nesse templo, para que o André cresça, se desenvolva na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, eu vou tomar o André em meus braços. Eu vou pedir ao irmão Ailton, por gentileza, que me ajude com o microfone. Nós vamos nos ajoelhar aqui à frente e vocês permaneçam em oração para realizarmos essa dedicação. Grande Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelos cordeirinhos desta igreja, Senhor, pelos filhos que o Senhor tão bondosamente nos concedeu. Nesse momento eu estou com uma família que desejou apresentar o filho a Ti, Senhor, e é com alegria que eu trago esse garoto ao Teu altar, para colocá-lo diante do Senhor, como devolvido a Ti, porque o Senhor concedeu o André aos pais, e agora, sabiamente, eles estão Te devolvendo o André, Senhor. Toma-o em Tuas mãos, a fim de que ele cresça, se desenvolva, dentro de uma perspectiva cristã, tendo como base os ensinamentos da Tua palavra, a fim de que ele alcance a maturidade, que ele possa representar dignamente a família que tem, mas que acima de tudo ele possa ser um representante daquele que criou todas as coisas, o nosso Salvador. Portanto, abençoe os seus pais, os familiares que estão aqui à frente, e de forma muito especial, que esse garotinho que eu tenho em meus braços, que ele cresça como Jesus cresceu, que ele cresça em estatura fisicamente, mas que ele cresça também no conhecimento das ciências, mas da Tua palavra, e que ele cresça também na graça do Senhor e Salvador Jesus. Portanto, nesse momento, como igreja, nos comprometemos também em ajudar naquilo que for preciso, para que esse sonho se realize. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Sabe o que eu tenho notado, irmãos? Que quando o pastor é bonito, a criança não chora. Eu tenho percebido isso durante os meus 27 anos de ministério. Aqui tem uma lembrança da dedicação do André. Isso aqui é para você colocar num quadrinho depois, tem lugar para a sua assinatura, para a assinatura do pai. E nós queremos também, simbolicamente, e materializando esse simbolismo, darmos a primeira Bíblia do André,
e também a camisa da escola adventista. Tá certo? Fica aqui do lado. Então, nosso desejo é que Deus possa abençoá-los ricamente. Onde está? Tem alguém que vai tirar alguma foto? Já tirou? Ah, bom. Que Deus... Então vai lá. A família aqui reunida. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe você. Tá? Vocês podem descer. Nós teremos um batismo agora. Pastor Daci estará entrando no tanque nesse momento. Pediria que levantassem a tela, por favor. Levantem a tela, por favor. Nós estamos procedendo esse batismo no início do culto, para que eles estejam no final do culto para receberem aqui o certificado. Primeiro a ser batizado será o Júnior, que retorna à igreja, irmãos. Amém? Está retornando à casa do Senhor. Nesse momento, pastor Daci vai te batizar, Júnior, para a remissão dos teus pecados, para um novo nascimento. E ele fará esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Carlos, Deus te abençoe na tua decisão. É com alegria que te recebemos nessa igreja e naturalmente com alegria os céus te recebem. E nesse momento você será batizado para perdão dos seus pecados, para a alegria dessa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Douglas, que bom que você também está retornando. E ontem o Douglas me disse, está faltando gente ainda, e eu sei que vão retornar também. Nesse momento você será batizado, Douglas, diante dessa igreja e dos anjos do Senhor, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para perdão dos teus pecados. Pastor Daci vai te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 13. No final, os que foram batizados estarão aqui à frente para receberem o certificado do batismo. 1 Crônicas, capítulo 13. Se você perceber que do seu lado tem alguém que não trouxe a Bíblia, empreste, compartilhe. Eu vou pedir que hoje vocês intitulem o meu sermão. Eu vou ler o texto e vocês vão colocar um título nesse sermão. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 13.
Vamos ler o verso 7. Verso 7 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Verso 9: quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o matou, por ter ele estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Que título você colocaria a essa mensagem baseado nesses 3 textos? A morte. Alguma sugestão? A ira de Deus. Há lugares aqui, podem vir. Podem vir. Com Deus não se brinca, certo? Vocês sabem que desde criança, quando li essa história, eu estabeleci uma pergunta que vou responder hoje. Por que Deus matou Uzá? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Por que Deus matou Uzá? Vamos orar. Pai de amor, nesse momento, clamamos pelo Teu Santo e Bom Espírito no nosso meio. Espírito da liberdade, Espírito livre, que vem de onde nós não sabemos e vai para onde não sabemos. Te manifesta, Senhor, hoje. E ao respondermos essas perguntas, ou esta pergunta, por que Deus matou Uzá? Que a gente tenha uma compreensão muito mais ampla da santidade das coisas de Deus. Nas Tuas mãos nós nos colocamos por Jesus. Amém. Porque Deus matou Acã, nós sabemos. Porque Deus matou Ananias e Safira, nós sabemos. Agora, por que Deus matou Uzá? Os bois tropeçaram, e ele, aparentemente, numa boa intenção, segurou a arca para que ela não caísse, e foi ali. O Senhor o feriu e ele morreu perante Deus e o povo. A primeira colocação que eu gostaria de fazer, antes de responder a pergunta por que Deus matou Uzá, é dizer a vocês que essas respostas que eu vou dar, todas estão no livro Patriarcas e Profetas. Talvez 2 delas não, mas a maioria sim. A partir da página 520, você vai ter uma visão ali porque Deus tirou a vida de Uzá. E é interessante que no livro Patriarcas e Profetas, na página 520, no parágrafo 5, a irmã White diz que Davi duvidou da justiça de Deus. E não é difícil lermos uma história como esta e ficarmos nos questionando, por que Deus matou Uzá, se a intenção dele foi uma boa intenção? Então, antes de responder, eu gostaria de declarar que Deus é justo. Ainda que nós não tivéssemos resposta, ele seria justo. Ainda que as respostas não nos convençam, ou não convençam você, eu quero dizer que ele continua sendo justo. Tanto é que ninguém vai chegar ao céu sem passar pela sua justiça, e ninguém se perderá sem que antes passe pelo seu julgamento justíssimo. E se alguém levar alguma dúvida para o céu, ainda teremos ali 1 milênio para tirarmos qualquer dúvida a respeito da justiça de Deus. Toda vez que penso no nosso julgamento, eu trago à minha consciência de que Deus, quando nos julga,
ele usa tudo a nosso favor. Ele usa o nosso nascimento, os pais que tivemos, o tipo de criação que nos foi aplicada, os nossos traumas, os nossos medos, o dinheiro que temos, o dinheiro que não temos, as oportunidades que tivemos, aquelas que não tivemos, o nosso contexto sociológico, psicológico, genético. Deus usa tudo em nosso favor. Mas Ele é tão justo que tudo isso ainda não é suficiente. Ainda não dá, ainda não cabe. E aí Ele usa a sua justiça. Portanto, irmãos, Deus é justo. Mesmo que você não entenda algumas coisas, mesmo que você não compreenda algumas coisas, mesmo que você não consiga assimilar porque perdeu alguém que ama, ou perdeu as coisas que sustentavam, Deus continua justo. Eu queria ler Salmo 119, vamos ao livro dos Salmos. Eu queria ler 2 textos antes de iniciar as respostas à pergunta que fiz, porque Deus matou Uzá. Salmo 137. Eu queria que todos lessem comigo. 119. Salmo 119, o verso 137. Salmo 119, o verso 137. O que é que diz aí? Todos juntos? Justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Jeremias 33:15 diz assim: naqueles dias farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará justiça e juízo na terra. Portanto, nós precisamos sair com essa consciência, com esse conteúdo na nossa mente, que Deus é justo, e Deus não faz injustiça. O grande problema é que nós convivemos em um mundo repleto de pecado, de maldade, e muitas vezes sofremos consequências pelos nossos próprios atos, e nós queremos transferir esta culpa a Deus, quando na realidade a culpa não é dele. Vocês sabem que nós trabalhamos muito bem com essa questão de transferências. A gente gosta de transferir, a gente gosta de culpar outros. Não foi o que aconteceu com Maria Madalena? Os próprios adúlteros estavam ali acusando. Portanto, Deus é justo. Me agrada muito a experiência de Jó quando perdeu tudo, quando perdeu a família. E ele declara dizendo: nu saí do ventre, nu voltarei. E a irmã White, comentando esse texto, ela diz que Jó não pecou contra Deus. O nosso Deus é justo. Então vamos responder, vamos voltar de novo a 1 Crônicas, capítulo 13, e vamos responder essas perguntas, essa pergunta tão complicada. Porque Deus matou Uzá? A primeira razão por que ele matou Uzá está no livro de Números. Vamos ao livro de Números, capítulo 4. Vamos à primeira razão por que ele matou Uzá. Números capítulo 4. Reparta a Bíblia com quem tem, com quem não tem, perdão. E vamos à primeira razão pela morte de Uzá. Números capítulo 4. Todos acharam? Eu estou vendo ainda o barulho do folhear. Eu não gosto de dizer o texto, porque senão todo mundo lê antes de mim, né? Vamos ler juntos. Vamos ao verso 15, diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário de todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas nas coisas santas não. O que é que diz aí, irmãos? Nas coisas santas não tocarão, para que não morram. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate deveriam usar. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que Uzá era coatita. E ele tinha responsabilidade no transporte das coisas do templo. Mas eles não podiam tocar em nada santo. Era proibido. E é interessante que no verso 37, no verso 45 e no verso 49,
é claro em dizer a palavra de que isto era mandamento da parte do Senhor. Isso não foi um pedido, era mandamento da parte do Senhor. Vocês não poderão tocar nas coisas santas. Vocês cuidarão do transporte, mas não tocarão em coisas santas. Então a primeira razão por que Uzá morreu é que ele quebrou um mandamento claro do Senhor. Quebra de mandamento é coisa para a gente fazer perto do cemitério. Não existe um mandamento que não seja quebrado sem consequências. E é interessante, irmãos, que os mandamentos de Deus se constituem, ou deveriam se constituir para todos nós, vida e não morte. Quando nós abraçamos os mandamentos de Deus, isso significa que estamos vivendo. Provérbios capítulo 7, verso 2. Provérbios capítulo 7, verso 2. Provérbios capítulo 7, verso 2. Diz assim: guarda os mandamentos e... Vamos repetir? Guarda os mandamentos e vive. Guardar os mandamentos do Senhor é abraçarmos a vida, quebrá-los é andar em direção à morte. E é interessante que deliberadamente, muitas vezes, nós quebramos os mandamentos do Senhor, mesmo sabendo que poderemos receber sérias consequências. Quem guarda vive, quem quebra morre. Naturalmente Deus, até pelo regime da época, que era teocrático, hoje não mais, Deus tomava providências imediatas. Mas escutem aqui o que eu vou dizer para vocês, irmãos. Não pensem que Deus está passando por cima daqueles que quebram os mandamentos dele. De acordo com o livro de 1 Pedro, esse acerto de contas está sendo guardado para o dia do juízo. E alguns acham que Deus está... Não, ele não está... Ele já não é mais tão severo como era. Ele já não é mais tão rigoroso como era. O nosso Deus nunca foi severo, mas sempre foi justo. Portanto, qualquer quebra de mandamento, saiba que isso está adicionando consequências na minha vida e na sua vida. E como ele está guardando isso para o dia do juízo e não é imediatista, como foi no caso de Uzá, a gente está levando isso na brincadeira. Isso é coisa que não é tão importante mais. Mas não se esqueça de que guardar os mandamentos é vida e quebrá-los é morte. A primeira razão porque Deus matou Uzá é porque ele quebrou um mandamento claríssimo. Vocês podem transportar e devem transportar, mas não toquem em coisas santas, porque senão morrerão. Segunda razão porque ele matou Uzá é porque os fins não justificam meios. Isso aqui é muito conveniente nos dias de hoje, porque isso está enraizado na nossa cultura de que se o fim é bom, o meio justifica. Eu até vi uma reportagem um dia desse numa televisão que tirou lágrimas de alguns, inclusive do repórter, que ele estava dizendo assim: olha, eu roubei para ajudar a minha mãe. Olha aí que causa justa. Eu roubei para ajudar a minha mãe. Por mais justa que seja a causa, não se justifica a briga. O tropeço dos bois não justificava tocar nas coisas proibidas. E atenção, adventistas do século 21, ajudar os pobres não dá o direito a ninguém de usar os santos dízimos do Senhor. Muito cuidado com o que você está fazendo. E eu falo aqui para um grupo fiel,
Mas eu sei que tem gente aqui que consegue justificativas na sua mente. Não, eu não devolvo o dízimo, mas eu estou fazendo algo bom. Atenção, pais. Dinheiro não justifica o tempo que você não dá ao seu filho. Não, eu não dou tempo, mas dou o que eles precisam. E se equivocam, porque o que eles mais precisam, muitas vezes, é da sua presença. Atenção, casais. A frieza do cônjuge não justifica o adultério. Eu tratei de um caso, algum tempo atrás, em que um dos cônjuges foi infiel, e alguém me procurou e disse assim: pastor, ele está perdoado, porque aquela mulher, pode saber que Deus perdoou, porque aquela mulher é complicada. Atenção, membros. Dar dinheiro para o crescimento da obra não justifica o não participar de uma atividade pessoal e missionária. Não, eu já dou dinheiro, não preciso participar. Fins não justificam meios. Pode ser a melhor causa, mas o meio tem que ser certo também. Qual foi a primeira razão porque Deus matou Uzá? Porque ele quebrou o mandamento. Vamos repetir? Porque ele quebrou o mandamento. Qual é a segunda razão? Fins não justificam meios. Vamos falar, irmãos, me perdoem aqui a minha insistência. Qual é a primeira razão? Quebra dos mandamentos. Qual é a segunda razão? Fins não justificam meios. A terceira razão, pasmem, eu vou ler Patriarcas e Profetas, página 521, primeiro parágrafo. Uzá tinha sobre si pecados não confessados e acariciados. Uzá tinha pecados ocultos, guardados, encastelados. Eu não estou falando simplesmente de pecado, porque todos nós que estamos aqui, usando uma frase de meu pai, somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos pecadores. O livro de 1 João diz assim: aquele que não tem pecado, diga e vai se tornar mentiroso. Todos nós somos pecadores. Agora, atenção, eu não estou falando dos pecados que muitas vezes cometemos, às vezes por uma ação impensada, às vezes por uma palavra maldita, mal pronunciada. Eu estou falando daqueles pecados que são escondidos, daqueles que ninguém sabe e que você sabe, e que Deus sabe, daqueles pecados que são acariciados, guardados, acalentados, que a sua esposa não sabe, que os seus filhos não sabem, mas você sabe. Esses pecados são perigosos, porque eles não só não são confessados, como são acariciados. E Uzá guardava esses pecados. Escutem, no julgamento final, no julgamento judicativo, nós vamos saber quais eram esses pecados. E Deus nos dá hoje a oportunidade não só de confessarmos esses pecados, mas de transferi-los para o inimigo de nossas almas, para Satanás. Eu acho que já contei para vocês, mas o pastor Isés deu estudo bíblico para um indivíduo que ele não tomou a decisão para o batismo, e ele dizia assim: enquanto tiver mulher no mundo e cigarro, eu não aceito a Jesus. Ele até confessava, mas guardava. Um dia, tratando de um determinado assunto com uma pessoa, ele dizia assim: pastor, o meu grande problema é esse, eu não consigo largar isso aí. Qualquer pecado você não consegue largar,
mas Deus pode tirar esse pecado para você. Deus pode fazer você um vitorioso. Agora, irmãos, me preocupa muito, porque hoje nós estamos redefinindo o pecado. O pecado está muito relativizado hoje na mente de todo mundo. Um dia eu estava fora do Brasil, e era um pôr do sol, e nós estávamos ali, num lindo pôr do sol, bonitas músicas, hinos. De repente terminamos ali, eu estava esperando a hora do jantar, mas aí eu vi que os jovens todos mudaram de roupa, as mulheres vestiram maiô, naquela época era maiô, e os rapazes lá de sunga, de short. E aí, pastor, vamos tomar banho de piscina? Eu digo, piscina agora? Eu digo, meu Deus, eu fiz o pôr do sol no dia errado, deve ser quinta hoje. Eu digo, mas hoje, no sábado? Ele disse, sim, o sábado não é um dia de alegria. Eu digo, é. Ele disse, então, vamos nos divertir. Todo mundo aqui entre irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A gente está relativizando. O que era pecado não é mais, o que não era agora está se tornando. Muito cuidado com esses pecados escondidos. Cuidado, pastor. Cuidado, ancião. Cuidado, membro. Cuidado, esposa. Cuidado, esposo. Cuidado, filho. Cuidado, filha. Com esses pecados que a gente acaricia e que a gente não confessa, e por não confessar nunca deixa. Vamos recapitular? Por gentileza, participe comigo, irmão. Eu sei que alguns não gostam de falar, mas não tem problema. Vamos falar aqui agora. Qual é a primeira razão que Deus matou Uzá? Quebra do mandamento. Qual é a segunda razão? Fins não justificam meios. Qual é a terceira razão? Pecados ocultos. Só o primeiro já estava bom, mas tem mais. Tem mais. A quarta razão porque Deus matou Uzá é porque ele não cumpriu a missão. Vamos voltar a 1 Crônicas, capítulo 13. Vamos voltar a 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas 13. Vamos ler o verso 7. 1 Crônicas 13, verso 7 diz assim: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Aminadab. Uzá e Aiô faziam o quê? Guiavam os carros. Qual era a responsabilidade de Uzá? Guiar os bois. E por que os bois tropeçaram? Porque ele não guiou os bois como deveria. E pelo fato dele segurar a arca quando os bois tropeçaram, significa que ele também estava fora do lugar. Ele devia estar na rédea dos bois, e ele estava na carroça lá atrás onde segurou a arca. Ele tinha uma missão, não só não cumpriu a sua missão, como tentou cumprir a missão que era de outro. Irmãos, todos nós temos uma missão. Agora, por favor, me escutem. Eu sei que vocês estão me escutando, mas me escutem mais agora. Todos nós temos uma missão. Qual é a missão da sua vida? Tem muita gente fugindo da missão, e tem muita gente querendo fazer a missão do outro. Deus nos deu uma missão, não é assim que diz o hino? Deus deu uma missão para você. Você está cumprindo a missão? Eu vou aqui abrir o meu coração para vocês. Eu tenho 5 igrejas. Realizamos as comissões de nomeações em todas elas. Mas eu quero dizer que a maior dificuldade que eu tive, que nós tivemos como membros da comissão de nomeação, foi no Jardim América, onde nós temos a maior quantidade de membros e a maior quantidade de talentos. O que tem de gente que não aceita, que não quer. Talvez essa não seja a sua missão, talvez Deus te revelou outra. Mas nós temos uma missão e nós temos responsabilidades com esta missão. Pelo amor de Deus. Olhe para o seu coração, para a sua vida e pergunte: meu Deus, qual é a missão da minha vida? Me dê a missão.
Eu passei por uma experiência muito interessante com o ex-governador de Roraima, Otomar Pinto, foi senador da República. E eu trabalhava como departamental lá em Manaus, e nós fomos ao palácio conversar com ele, porque ele queria dar um terreno para a igreja, e queria dar uma concessão de 100 anos para a igreja construir um internato, e essa concessão foi um empecilho para a igreja não aceitar o terreno. Se ele doasse, definitivamente a igreja teria feito o internato. E ele disse assim: vocês querem ver o terreno agora? E ele era uma pessoa assim de um temperamento muito forte, ele já é falecido, e dava até medo ficar perto dele, pelo temperamento dele. Ele brigava, ele gritava, ele xingava. E ele disse, estava eu, o pastor Jobs e o pastor Elven Oi, ele disse assim: querem conhecer o terreno? Queremos. Disse: fulano, prepara o helicóptero, agora. Já se movimentaram, pegamos ali o carro oficial, fomos levados até o helicóptero, decolamos para a fazenda, e o piloto não conseguia achar o local da fazenda. E esse governador começou a xingar o piloto pelo fone. Ele estava na frente, nós três estávamos atrás, e ele xingava, ele chamava palavrões, e eu ficava com medo aqui: meu Deus, esse piloto vai se vingar e vai matar a gente aqui, e vamos morrer todos aqui. E ele falava: seu irresponsável, como é que você vem sem saber o local? E ele disse assim, depois de procurarmos meia hora, pousarmos, perguntarmos, ele disse assim: volte para a base e peça para um piloto responsável já estar lá quando eu chegar. E ele voltou para a base, todo mundo calado, constrangido ali. Chegamos na base, já tinha outro piloto, descemos do helicóptero para que ele fosse reabastecido. E o piloto foi lá para o cantinho, ficou triste. O outro piloto chegou, começamos a voltar para o helicóptero, e quando nós estávamos entrando no helicóptero, o governador Otomar Pinto parou, olhou para o piloto que estava lá distante e gritou: ei, você cumpriu o horário, mas não cumpriu a missão. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. Parece-me que o horário nós estamos cumprindo. Sábado, 9 horas, está todo mundo aqui. O pastor. E não pense que eu estou fora disso, irmãos, eu tenho uma missão também. A pergunta é: quantos dos que estão aqui estão cumprindo a missão? O Zá não cumpriu. Ele quis fazer o trabalho do outro. Eu não sei por que o trabalho do outro é mais gostoso. E aqui eu vou falar um negócio aqui, Felipe. E quem gosta de música sabe disso. Vocês já viram que todo mundo quer pregar e cantar? É uma beleza. Um dia eu estava numa campal no interior do Pará, e na hora do sermão eu estava ali já, plataforma, chegou um indivíduo: eu quero cantar. E eu fiquei olhando para ele, me deu a impressão de que ele não cantava. Aquele feeling, aquela coisa. Eu disse: mas já está tudo programado. Não, eu quero cantar no apelo. E um diácono que estava do meu lado: deixa, pastor, deixa. E eu fiz uma pergunta para ele, eu digo: e você canta? Aí ele pegou, olhou para o indivíduo que estava do lado e disse assim: fala aí para o pastor, diz aí. Diz aí. Irmãos, eu acredito que o Espírito Santo construiu a mensagem naquele dia, mas tudo que o Espírito Santo construiu, ele destruiu. Você tem o dom da música, cante. Você tem o dom da pregação, pregue. Mas se não é esse o seu dom, não queira fazer algo que você não tem. Talvez Deus até te dê ele um dia. No meu caso, eu espero que ele me dê. Vocês já me viram cantando aqui na frente? É uma tragédia. Mas para cantar e pregar todo mundo quer. Agora, por que para visitar nem todo mundo quer? 27 anos de ministério, nunca vi briga de zelador na igreja. Tiraram a zeladoria de mim, estou chateado, estou com raiva. Eu queria tanto limpar o chão da igreja e não me deram o cargo de zelador. Estou revoltado, vou lá com o presidente da associação reclamar desse pastor que não me deu a zeladoria da igreja. Já viram isso? Nunca vi. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente fazendo a mesma coisa, ou talvez tenha muita gente não fazendo nada. Tem muita gente querendo fazer o trabalho do outro, mas o importante é que Deus te deu uma missão.
Qual é a missão da tua vida? Qual é a missão da tua vida? Eu já esqueci tudo que eu falei. Vamos recapitular? Qual é a primeira razão porque Deus matou Uzá? Porque ele quebrou o mandamento. Qual é a segunda razão? Porque fins não justificam meios. Qual é a terceira? Que ele tinha pecados ocultos e acariciados. E quarta razão, porque ele não cumpriu. Já agora, eu acho que tem gente dizendo aí, porque se Deus não matasse Uzá, eu matava. Esse cara é nó cego. Mas vamos à quinta razão. Muita atenção porque eu vou dizer agora. Quinta razão. Com coisas santas não se brinca. Vou ler Patriarcas e Profeta, página 520, parágrafo 6. A sorte de Uzá foi um juízo divino por um mandamento explícito. E que mandamento era este? Não tocar em coisas santas. Então ele morreu porque tocou em coisas santas. Agora, irmão, atenção. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos sacralizando o que não é santo. E estamos subestimando o valor das coisas santas. Vou dar um exemplo. Isso aqui eu acho que alcança todos, inclusive aquele que está falando para vocês. O sábado é santo? Sim ou não? Agora eu pergunto, nós estamos tratando o sábado como santo? Vamos responder, cada um responda para si. Quando você abre o seu Facebook, você só vê ali notícias espirituais. Jesus está voltando. O seu Facebook só tem desse tipo de coisa. Ame o irmão. O que é que nós estamos fazendo durante o período das 24 horas do sábado? Teve uma meditação aí que o pastor Amin dizia que sábado não é feriado e nem... Tem outra expressão que ele usou que me fugiu agora. Dia de folga. Sábado não é feriado e nem dia de folga. Será que nós estamos tratando o sábado com a santidade que o sábado exige? Agora, sabe o que está acontecendo? Eu vou dizer aqui para vocês. É que nós estamos tornando santo aquilo que não é santo. Satanás, ele está se infiltrando em alguns meios, e ele está conseguindo fazer a gente inverter as polaridades. E eu ontem à noite, isso aqui foi acréscimo de ontem à noite, eu comecei a pensar, eu vou colocar aqui o que aconteceu durante esses 27 anos do meu ministério, coisas que eu me lembro, que não tinha nada a ver com santidade, que a turma disse que não, isso aqui é santo. E brigaram tremendamente por causa disso. Querem ver? Já vi briga na igreja por causa de árvore de Natal aqui na frente. Olha que coisa nobre. Que briga maravilhosa. Que coisa esplendorosa. Já vi gente querendo matar outro porque usou saiadins na frente da igreja. Olha, que coisa terrível. Como se saiadins não cobrisse a nudez. Camisa de manga curta, eu tive que no Maranhão separar metade de uma igreja para um lugar e metade para outra, porque foi determinado que naquela igreja, quem vinha aqui à frente, mesmo estando de gravata, não podia usar camisa manga curta, os homens, nem os desbravadores. A igreja rachou. Tintura de cabelo. Oh, meu Deus, onde vamos parar? E numa determinada igreja, uma irmã levantou e disse: pastor, tintura de cabelo é proibido pela Bíblia. Eu digo: meu Deus, como eu sou ignorante, eu nunca vi. Onde é? Ela está lá, está dizendo, Deus diz assim, que você não pode transformar um fio de cabelo branco em preto. Usou isso para tintura de cabelo. Gente,
Pasmem. Vocês não precisam acreditar, nem eu vou dizer igreja, mas Deus é minha testemunha. Depilação feminina. Das axilas, das pernas. Isso já deu briga que vocês não têm noção. Sexo no sábado. Eu não me lembro de ter. Eu sempre gosto de fazer isso, de chegar nas campanhas e dizer assim, pode escrever as perguntinhas que eu vou responder, as que eu puder responder. Eu ainda não vi ainda um que não tenha saído dessa pergunta. Em Manaus, se espalhou uma carta pelas igrejas. Uma carta do pastor Neil Wilson, quando era presidente da Conferência Geral. Uma carta que ele mandou para o Papa em Roma, dizendo que a igreja aceitava o ecumenismo. E essa carta foi entregue pelo carteiro, equivocadamente, na casa de um irmão lá em Manaus. Isso deu confusão. Alguns aqui não lembram. Nos nossos programas jovens de 20 anos, 25 anos atrás, na época de alguns, JA só se fazia se tivesse um disco para rodar ao contrário, para ouvir a voz do diabo. Cheguei em uma determinada igreja, Zumbi 2, na cidade de Manaus. Todos os irmãos, que lá tinha muitos aposentados, estavam com seu cartão de crédito, cartão do banco que haviam acabado, cartão magnético, haviam acabado de receber, e eles diziam que ali já tinha o sinal da besta, e foram todos eles me entregar o cartão de débito. Pastor, aqui já tem o sinal da besta, nós queremos entregar, queremos saber o que fazer com isso. Eu digo, olha, me entregue o cartão e a senha, que eu sei o que fazer com isso. Opus Dei, perfeccionismo. Irmãos, nós estamos invertendo as polaridades, nós estamos brigando por coisa que não é o epicentro da coisa. Aí eu fiquei pensando, por que não brigarmos pela guarda do sábado? Por que não brigarmos pelo cumprimento da missão? Por que não brigarmos pela santidade do dízimo? Por que não brigarmos pelo verdadeiro reavivamento e reforma? Por que não brigarmos pela reforma de saúde? Por que não brigarmos pelos nossos jovens que estão sem opção? Por que não nos entristecermos pelo baixo rendimento e crescimento da igreja no aspecto numérico? Esse ano nós já batizamos mais de 80 pessoas aqui. 80 pessoas, meu Deus! O desafio missiológico que a gente tem de gente para batizar. Um dia desse eu cheguei aqui na igreja, no dia que falaram para o irmão Freitas aqui, que veio deve estar até aqui ouvindo, se tiver, eu quero conhecer você, parou de moto aqui na frente e perguntou para ele, como é que eu faço para ser batizada? Parou ali, não tinha ninguém na igreja. E eu disse, o meu sonho um dia é ver que a fila de gente que vai ser batizada sai daqui, dobra aqui, entra lá por essa rua de trás e vai ali até pertinho da prefeitura, de gente para ser batizada. Vocês estão duvidando? A irmã White diz assim, onde se batizava um, vai se batizar 100. Então, 85 vezes 100, faça uma conta aí. Eu queria conclamar a minha querida igreja a brigarmos as boas brigas, as santas brigas, aquelas que merecem a minha preocupação, o meu zelo e a minha oração. Cuidemos com os discos voadores que voam sobre as nossas cabeças, irmãos. Vou terminar com mais 2 itens. Tem que terminar agora. Outra razão porque Deus matou Uzá
foi para provocar o despertamento do povo. Patriarcas e Profetas, página 521, diz assim: a morte daquele homem levou o povo ao arrependimento. Olha aqui, irmãos, desgraça ajuda. Sabia disso? Desgraça contribui. Eu tinha um amigo que estava nos Estados Unidos quando as Torres Gêmeas caíram, e ele estava frequentando a igreja principal lá de Washington. Ele disse assim, que os sábados que antecederam os ataques terroristas nos Twins, no Pentágono, a igreja estava ali, não conseguia encher. Mas ele me disse que no sábado posterior, não tinha lugar. A igreja estava repleta. O que tinha de ex-adventista voltando para a igreja. Olha, aleluia. Eu não sei se eles ainda estão, mas voltaram. Desgraça às vezes ajuda. Acontece uma tragédia, é aquele despertamento. Eu já contei para vocês no passado já, de que talvez alguns aqui não ouviram, que eu tenho muita vontade de, quando aposentar, comprar um aviãozão, um Boeingzão, daquele que cabe 800 pessoas, pegar 800 pessoas que escarnecem da fé, que não querem saber de Deus, que ridicularizam a nossa fé, que zombam do nosso cristianismo, meter tudo dentro do avião e dizer assim, vamos ali, vou levar vocês para almoçarem ali em Paris. E eu combino com o piloto, quando estiver lá 13, 14 mil metros, faz de conta que vai derrubar o avião, que eu vou fazer apelo para batismo. Vou fazer apelo para batismo. E tu segura o avião derrubando, enquanto eu não terminar o apelo, enquanto você perceber que eu estou dizendo, olha, estou vendo ali que ainda tem 3 que não aceitaram, continua derrubando. Quando eu disser assim, olha, graças a Deus, todos aceitaram, aí tu arremete o avião de novo. A outra razão que Deus matou Uzá, é que isso criou um reavivamento entre o povo. E a última razão, vocês não vão acreditar. Patriarcas e Profetas, também na página 521, no parágrafo 1, diz assim, que Deus matou Uzá para poupar milhares. Deus matou Uzá para poupar milhares. A gente fica ali, oh meu Deus, por quê? Mas a gente não percebe que no controle da vida, existe um Deus que sabe o fim desde o princípio. E eu quero louvar esse meu Deus pela condução da sua igreja e clamar a Ele que Ele provoque um grande reavivamento nessa igreja, irmãos. Que a gente comece a brigar pelas coisas santas que devemos brigar e que a gente tema o que deve ser temido, que tenhamos respeito pelos mandamentos de Deus e por aquilo que Deus atribuiu santidade, para que possamos viver e viver longamente. Nesse momento, Felipe vai cantar e eu queria fazer um apelo. Você que está aí me ouvindo, que veio à igreja visitar a igreja, eu queria que você hoje entregasse a sua vida a esse Deus justo, a esse Deus que ama a justiça e que ama você. Eu queria que você viesse aqui à frente, entregasse seu coração a Jesus hoje. Não deixasse para amanhã. Gostei muito de uma experiência que o pastor Arilton contou, que alguém perguntou assim, quando eu devo entregar minha vida? E a pessoa respondeu assim, no último momento da sua vida. E aí o indivíduo disse assim, e eu não sei qual é o meu último momento. Já que você não sabe, entrega agora. Vem. Vem. Foi lá na cruz que o Senhor pagou o preço por você. E agora eu quero que cada um cumpra uma missão. Você que está do lado de uma pessoa que está visitando, convide essa pessoa e venha com ela aqui à frente. Faça isso por mim. Faça isso pela igreja. Faça isso, acima de tudo, pelo Senhor Jesus, que é testemunha nesse momento dessa maravilhosa entrega que vai acontecer. Quem é a primeira pessoa a vir? Pode vir. Ele vai começar a cantar, mas eu quero que venha aqui a primeira pessoa. Amém. Vem, Gideão. Que Deus te abençoe. Vem. Pode começar a cantar. Pode sair. Venha você também. Vá buscar alguém. Traz-nos paz, bendita paz, como um barco
sair. Se Venha. seu fardo é tão pesado e difícil é viver, descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o seu na cruz. Esse amor transforma vidas, cura a alma do pecador, enche a vida de alegrias, faz brilhar o interior. Vou contar a linda história de alguém que morreu para salvar, pois não há amor no mundo, nada igual ao do Senhor Jesus. Lá na cruz, esse dom precioso Cristo deu. Não há maior amor que o céu na cruz. Esse amor transforma vidas e perdão concederá para a alma aflita e triste. É Jesus a solução. É Jesus a solução. Amém. Irmãos, acho que está na hora da gente começar a pensar nas coisas santas de Deus, não é? Ter mais seriedade com isso. Você não quer fazer isso também hoje de manhã, membro de igreja, membro da nossa igreja, você não quer dizer ao Senhor, meu Deus, eu também me perdoa os pecados e me ajuda a ter respeito pelas coisas santas. Se você deseja, você pode ficar em pé onde você estiver, só se você quiser e achar também. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos aqueles que vieram aqui. Amém. Grande Pai, o Senhor tirou a vida de Uzá, mas a tua natureza é dar a vida. Todos nós aqui, todos nós, Senhor, não há ninguém aqui
seja a exceção. Todos nós temos um problema que precisamos resolver na vida da gente. Às vezes é um temperamento. Às vezes é o relacionamento. Às vezes é um pecado que está lá guardado, que a gente gosta dele. Às vezes a gente não tem esse sentimento de amor para contigo como deveríamos ter. Seja qual for o nosso problema, eu quero te pedir nessa manhã, nos perdoe, Senhor. Como diz lá o livro de 1 João, que o sangue de Jesus Cristo nos purifique nessa manhã de todo o pecado. Agora eu quero te pedir de forma muito especial, muito carinhosa, por esses irmãos que vieram aqui à frente. Eles têm lutas. Talvez alguns estão aí já praticamente decididos, mas falta uma coisa, oh meu Senhor, providencia a solução dessas dificuldades, para que a gente veja, para a glória do Teu nome, o dia do batismo de cada um deles. Porque sem Jesus não dá. A gente até tenta, mas não dá. E agora eu te peço, como membros dessa igreja, como membro dessa igreja, em nome de todos os que estão aqui também, oh meu Deus, nos dê a capacidade de atribuir santidade a quem é santo. E que a gente pare com essa coisa de sacralizar aquilo que não é santo. Nos dê condições de brigarmos as boas brigas, as grandes brigas. Aquelas brigas que exaltam Teu nome. É a briga pela verdade, é a briga pelo que é certo. E quando eu falo briga, eu não estou falando em confusão, eu estou falando em determinação, em ficar do lado da verdade, em se opor à mentira. Nos dê essa capacidade, Senhor. Mas nos dê outra coisa que a gente precisa. Una-nos na pessoa de Jesus Cristo. Que a gente olhe para o lado, que a gente não veja um estranho, a gente veja um irmão. Que a gente olhe lá para o vizinho, que mora perto da casa, mas que a gente não veja alguém que nos atrapalha. Mas nos dê a capacidade de olhar um irmão que precisa do Teu Evangelho. A programação vai continuar, mas nós queremos continuar na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe vocês, podem sentar. É só um minutinho, eu gostaria de convidar aqui à frente as pessoas que foram batizadas. Douglas, Júnior, o Carlos, e eu queria também convidar uma irmã que foi batizada já há algum tempo, mas que ainda não recebeu o seu certificado, que é a irmã Judite. Vem cá, querida. Vou pedir que a secretária da igreja me ajude. Irmão Ailton, por gentileza, também. Irmão Renê, me ajuda aqui também.
Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuar a adoração ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá? Provai e vede, história de hoje. Princípios em primeiro lugar. Esta é Nieves Ramírez de Conde. Ela e seu esposo são adventistas há 30 anos. Eles trabalham com a importação de tênis, que revendem na feira e também distribuem nas fronteiras. Há um tempo, eles tiveram a oportunidade de fazer um negócio em Iquique, na Zona Franca, ou Zofre, como é mais conhecida, já que muitos empresários bolivianos viajam para lá para comprar mercadorias em grandes quantidades. Sabe, Sr. Ravi, quero fazer-lhe um pedido. O senhor pode me trazer algumas dezenas deste modelo? Só quero pedir um container, talvez, um só modelo, mas aqui na Bolívia, com exclusividade só para mim. Pode ser? Tudo bem? São 3 cores, azul, preto e cinza. Um só modelo. Um só modelo, mas um container. Sim, está bem, vou fazer com exclusividade somente para você, já que veio pessoalmente me pedir essa encomenda para o seu país. 2 meses depois, avisaram-lhe que sua mercadoria já havia chegado à Bolívia e estava pronta para ser entregue. Havia um cliente no Paraguai que a estava esperando. Quando é que eu poderia passar e pegar minha mercadoria e aceitar o pagamento? Sim, mas nesse momento não tem como pegar a mercadoria. Tenho o dinheiro aqui. Quero pagar você. Por que não hoje? Sim, para mim hoje é um dia muito especial e não posso te entregar nada hoje, nem pegar o dinheiro. Amanhã, logo depois do pôr do sol, eu lhe entrego. Naquela noite, Nieves, grata a Deus e crendo que estava tudo bem, pelo negócio que já havia se concretizado, separou seu dízimo, colocou-o no envelope e no dia seguinte o entregou à igreja. Então, sábado à noite, ela ligou para o seu cliente do Paraguai. Olá, Sr. José. Sim, eu liguei para entregar a mercadoria para o senhor. Senhora, como vai? Não quero mais a mercadoria. O que aconteceu é que hoje eu fui à feira e vi minha mercadoria em vários lugares diferentes e eu pedi exclusividade. Você encontrou outros? Na feira, não. Negociei para você com exclusividade somente para um cliente. Sim, senhora, não quero mais a mercadoria. Bom, até logo. Obrigada, até logo. Ela pensou que agora seria difícil vender nessas circunstâncias, porque a mesma mercadoria estava nas mãos de outras pessoas também. Como aquele importador pôde fazer isso com ela, depois de ter lhe prometido exclusividade? Apesar de não ter recebido dinheiro, ela já havia entregue seu dízimo. Então decidiu deixar tudo nas mãos de Deus. E dormiu aquela noite em paz, confiando nas promessas de Deus. No dia seguinte, de alguma forma, Deus impressionou o coração do importador chileno. Eu quero, senhora Nieves, solucionar com a senhora este problema. Por favor, venha, eu vou lhe pagar avião, hotel, tudo, mas por favor, urgentemente, eu preciso resolver isso. Sr. Ravi, por que você fez isso comigo? Eu lhe pedi exclusividade e você vendeu para 3, eu e mais 2 senhoras. Qual é a sua solução? Me diga. Quanto quer que eu lhe pague? Eu diria que pelo menos $20 a dezena, para que eu possa baixar os preços e vender os tênis mais baratos. Nieves retornou do Chile à Bolívia muito feliz e agradecida a Deus. Não podia crer no que Deus havia feito por ela. Agora podia vender sua mercadoria a um preço mais baixo e sem concorrência.
Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. O que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos, na tua obra queremos depor. Mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Oremos. Santo eterno Deus, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o dono da prata e do ouro, Pai. Por isso, Pai, aceita nesse momento essas ofertas que são alçadas ao Teu nome. Que a mesma, Pai, possa ser usada em prol daqueles que são chamados para Te servir. Pai, que querido, que muitas pessoas, Senhor Deus, venham a conhecer o Teu Evangelho. Pai querido, abençoa cada doador aqui nessa manhã. Possamos, Senhor, saber reconhecer que tudo vem de Tuas mãos, que sem Ti nada somos, Senhor. Que não venhamos a reter o que é Teu e o que o Senhor tem nos proporcionado. Muito obrigado pelas bênçãos, nós Te agradecemos em nome do Salvador Jesus. Amém. Agora você fica por dentro da programação da Igreja do Jardim América. Neste domingo às 6 da tarde, o tema do estudo Família Radiante será A Herdeira e a Impostora. O Clube de Aventureiros deseja a todos um feliz sábado e lembra que hoje às 16 horas teremos o último ensaio de sinos para a apresentação de amanhã em São José. Cada aventureiro deverá trazer a Bíblia, o caderno da unidade, estojo de lápis da escola e a carteira com os aventurinos. O Clube de Aventureiros pede o apoio dos pais para que este evento seja um sucesso. E o Clube de Aventureiros informa que vem aí no dia 7 de dezembro às 7h30 da noite, aqui na igreja, o programa Será que Podemos Confiar na Bíblia? Marque esta data e traga seus filhos. Hoje, às 16h30, na Igreja do Bosque, em São José dos Campos, a Caravana Novo Tempo fará um grande programa com a participação do quarteto Arautos do Rei.
Amanhã, às 3 horas da tarde, no SESI de Jacareí, teremos a celebração e revelação do Amigo de Oração. Um lindo evento promovido pelo Ministério da Mulher com a participação de 5 igrejas. Ele terá música, eventos, sorteios e dinâmicas. Aguardamos você e os amigos pelos quais você tem orado.